A comunidade cristã renovada tem a alegria de compartilhar contigo uma mensagem de fé e esperança. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta tarde no livro de João, capítulo 21. Amém? Eu quero convidar todos a abrirem livro de João, capítulo 21, e nós vamos ler a partir do versículo 12 em diante. Amém? Eu quero partilhar uma palavra que tem como tema a noite em que Jesus me restaurou. Amém? E eu quero falar de um episódio em que o Senhor Jesus trouxe restauração na vida de um dos seus discípulos. E todos nós que estamos aqui presentes e aqueles que nos assistem através da internet, já passamos por momentos, por situações em que nós precisamos da restauração do Senhor nas nossas vidas. Talvez em algum momento em que nós falhamos, talvez em algum momento em que alguém falhou conosco, talvez em algum momento em que outras situações como enfermidades, perca de emprego, divórcios, chegaram na casa de algum daqueles que nos assistem e por algum motivo essa situação trouxe um ponto em que foi necessário a intervenção de Jesus para que a restauração acontecesse. O texto que nós vamos ler fala-nos de um episódio que aconteceu com Pedro. E esse episódio aconteceu de noite. Esse episódio de restauração na tua vida pode ser nesta tarde, pode ser na manhã do dia seguinte. Mas uma coisa é certa, Deus ele é poderoso por intermédio de Jesus para nos restaurar em todos os momentos e em todas as situações. Amém, queridos? Então, João capítulo 21, do versículo 12 em diante, diz assim: Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. Amém? Queridos, a nossa vida, ela é recheada de acontecimentos marcantes. E nós poderíamos nos relembrar de alguns momentos e acontecimentos marcantes na nossa vida que foram positivos e que nos alegraram e que trouxeram grande satisfação na nossa vida. Mas é claro que nós também vamos encontrar momentos não tão bons ou momentos não tão aprazíveis como aqueles que nós desejaríamos. Mas uma coisa é certa, queridos, a nossa vida ela é marcada por acontecimentos e a nossa história é construída através desses acontecimentos, ok? E esses acontecimentos vão fazer de nós aquilo que nós somos hoje. Nós somos frutos de acontecimentos, de experiências, de situações, da intervenção de vidas e de pessoas na nossa vida. Então, a história nossa, ela é construída e marcada por acontecimentos. E quando nós olhamos para a vida de Pedro, nós encontramos a história desse homem narrada na palavra de Deus com acontecimentos dos quais nós podemos dizer: uau, que coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo nós encontramos outros acontecimentos
acontecimentos na vida de Pedro que talvez não foram tão satisfatórios, mas tudo isso serviu para a construção daquilo que Pedro se tornaria nas mãos do Senhor Jesus. E eu acredito que todas as experiências, todas as histórias da nossa vida, elas fizeram de nós aquilo que nós somos hoje e aquilo que Deus deseja fazer através da nossa vida hoje. Amém, queridos? Eu gostaria de destacar alguns acontecimentos na vida de Pedro. O primeiro deles e a primeira experiência, a primeira narração que nós encontramos a respeito de Pedro tem a ver com o encontro que ele teve com Jesus quando ele se encontrava frustrado de um dia de trabalho, ou seja, de uma noite de trabalho, sem pescar absolutamente nada. Nós ouvimos a semana passada falar a respeito dessa experiência, essa experiência que Pedro teve. Ele estava dentro da sua profissão, na sua vocação de pescador, e durante toda a noite ele pescou, trabalhou juntamente com os seus colegas e nada apanhou. E foi diante de uma noite de fracasso, de um dia de fracasso, que Pedro tem um encontro com Jesus, semelhante a muitos de nós, que talvez por causa de um fracasso, de uma situação menos boa na nossa vida, fomos levados a ter um encontro com Jesus. Ou melhor, Jesus nos encontrou no meio dessas frustrações e talvez dessas situações menos boas na nossa vida. E no meio desse acontecimento, dessa vivência, dessa experiência que Pedro teve com Jesus, depois de uma noite de fracasso na pescaria e depois de, segundo uma palavra de Jesus, ele ter lançado novamente as redes e ter pescado uma grande quantidade de peixes, ele tem diante de Jesus uma experiência tremenda de um chamado completamente diferente daquele que ele estava habituado. Ele era pescador de peixes e naquele dia Jesus o chama para que ele se tornasse pescador de homens. A partir desse encontro, a vida de Pedro mudou totalmente. A vida dele passou a ser uma vida de experiências fantásticas, diariamente na presença de Deus. E eu quero dar um alerta nesta tarde para dizer o seguinte, que todos os dias na presença do Senhor Jesus nos vão levar a experiências fantásticas das quais estão disponíveis para todos nós. Amém? Então eu quero te desafiar, assim como Pedro, a partir do momento que é chamado por Jesus para ser pescador de homens, para caminhar junto com Ele. As experiências que ele viveu diariamente foram fantásticas e elas estão disponíveis para nós nos dias de hoje, para nós podermos caminhar diariamente com Jesus e experimentarmos dessas mesmas experiências fantásticas e sobrenaturais, ok? Mas já no finalzinho do ministério de Jesus aqui na terra, momentos antes de Jesus ter sido preso, algo aconteceu. Mas antes de falar disso, deixem-me relembrar que Pedro viu coisas fantásticas. Pedro viu cegos sendo curados, paralíticos sendo curados. Pedro viu multiplicação de pães, de peixes. Pedro pôde ter uma experiência sobrenatural na qual ele próprio conseguiu enfrentar a lei da gravidade e caminhou sobre as águas. Houve momentos fantásticos, momentos extraordinários que Pedro viveu com Jesus, mas já no término do ministério de Jesus aqui na terra, poucos instantes antes de Jesus ser preso, Jesus fala aos seus discípulos sobre a necessidade dele ser preso, dele ser crucificado, dele morrer, para que realmente tudo fosse cumprido da parte da palavra de Deus. E quando isso aconteceu, quando Pedro ouve esse discurso, ele não gostou daquilo que ele ouviu, ele não conseguiu conceber a sua vida sem Jesus, sem ter Jesus com ele diariamente, como era costume naqueles dias. Então Jesus, lá em Mateus capítulo 26, no versículo 33 ao 35, Pedro diz o seguinte para o Senhor: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Reparem, Pedro, ele estava a basear as suas palavras em todas aquelas experiências sobrenaturais e fantásticas
que ele havia vivido com Jesus, e ele não deu atenção ao discurso de Jesus e à necessidade de Jesus ser preso, de Jesus morrer, de Jesus ter que ressuscitar, para que a vontade do Pai se cumprisse em toda a sua totalidade. E reparem uma coisa, quando Pedro faz esta declaração, ele é depois levado por Jesus para o monte do Getsemane. E Getsemane, o nome Getsemane quer dizer lugar de prensa. E nunca Pedro pensou que aquilo que ele havia dito, aquilo que ele havia declarado diante de Jesus, iria passar por uma situação de prensa, como foi lá no jardim de Getsemane. Reparem uma coisa, queridos, lá no jardim do Getsemane, lá no lugar da prensa, Pedro foi incapaz de vigiar em oração. Apesar de Jesus várias vezes ter ido ter com os seus discípulos e ter pedido para que eles vigiassem juntamente com ele, por causa de toda aquela situação espiritual que estava a acontecer, os discípulos estavam cansados, estavam com sono, e muitos foram os apelos de Jesus para que eles vigiassem junto com ele, e Pedro, no meio dos discípulos, ele foi incapaz de vigiar em oração. Como resultado da falta de oração, Pedro continuou a carregar uma espada na sua cintura. Ele era discípulo de Jesus. Jesus falava a respeito do amor ao próximo, da pessoa não ofender, nem denegrir, nem maltratar o próximo. E Pedro, quando Jesus ele é preso, quando eles vão até Jesus para prender Pedro, ele saca da sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote de nome Malco. Reparem, aquele homem que andava com Jesus ainda carregava a espada junto consigo. Talvez nós que aqui estamos presentes, talvez vocês que nos assistem, apesar de termos tido um encontro com Jesus, muitas vezes podemos ser levados a nos distrair e não vigiarmos em oração, e essa falta de vigilância pode fazer com que algumas espadas sejam carregadas por nós, espadas essas que podem causar problemas e danos, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Sem oração e carregando pecados em nossa vida, começamos a seguir Jesus de longe, e foi o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus é Pedro, Jesus já não segue Jesus de perto, mas começa a seguir Jesus de longe. E seguindo Jesus de longe, meus queridos, é muito fácil nós nos sentarmos na roda dos escarnecedores, da qual o Salmo 1 nos alerta para nós não fazermos. Pedro, quando seguia Jesus de longe, aquilo que aconteceu foi que quando ele chega lá no pátio do sumo sacerdote e aquelas pessoas estavam reunidas e algumas se aqueciam nas fogueiras, ele chegou também para se aquecer, e no meio de todas aquelas pessoas que falavam a respeito de Jesus, daquilo que tinha acontecido, de quem era Jesus, quando isso aconteceu, Pedro estava naquela roda, e quando aquela mulher se vira para Jesus e diz: olha, tu és um deles, Pedro começa a negar ostensivamente, dizendo que não era ele. E aquilo que aconteceu foi que, ao passo de alguns instantes, antes que o galo cantasse, Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Pedro nega Jesus 3 vezes, Pedro se recorda das palavras que Jesus lhe havia dito. Lá no Getsemane, no lugar da prensa, nós vemos que as palavras de Pedro, elas foram provadas, ao ponto de quando ele chega no pátio do sumo sacerdote, ele acaba por dizer que aquilo que ele disse que nunca faria. Agora reparem, no meio de toda aquela situação, quando Pedro nega Jesus, existe um dos evangelhos que nos diz que de longe Jesus olhou para Pedro. E naquela altura, quando Pedro ouviu aquele galo cantar, o coração, a alma de Pedro se encheu de angústia, ao ponto de, lá em Mateus capítulo 26, no versículo 75, ficar registado o seguinte: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Vejam, o texto diz que Pedro chorou amargamente.
Eu acredito que todos aqueles que nos assistem já choraram de alegria, choraram de tristeza, choraram de raiva, mas o choro da amargura tem muitas vezes a ver com situações em que nós nos encontramos como culpados diante de Deus. E foi assim que Pedro se encontrou. A Bíblia diz que o choro dele foi amargo. Porquê? Porque ele não negou apenas o Senhor, Salvador e Mestre, mas ele também negou o seu amigo. Ele acabou por trair a confiança daquele que o tinha por amigo. E Jesus, quando fez a oração pelos seus discípulos antes de ser preso, Jesus, ele faz questão de dizer que o bom amigo é aquele que é capaz de dar a vida pelo seu amigo. E Jesus chamou os discípulos de amigo. E o Pedro fazia parte desse grupo de homens a quem Jesus considerava como amigo, e Pedro nega Jesus, e sabendo que havia negado Jesus, sabendo que Jesus sabia que ele havia negado, porque, como eu já disse, há um texto que diz que de longe Jesus viu Pedro. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Querido, e as coisas pioraram na vida de Pedro, porque não foi só o facto dele ter negado, mas depois ele começa a ter as notícias a respeito de Jesus, que ele havia sido condenado, que ele seria crucificado. E chega o dia da crucificação, chega o dia em que Jesus se entrega na cruz do Calvário por nós. Queridos, eu faço sempre questão de dizer que as pessoas não mataram Jesus, não foi os judeus, não foi os romanos, porque é bem clara a palavra de Deus que diz que Jesus se entregou na cruz. Eu sempre faço questão de frisar isso, porque como é que a morte tem poder sobre o autor da vida? É impossível. Então Jesus na cruz se entregou por nós. Ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. E nesse momento Jesus morre. Porquê? Porque ele entrega o espírito ao Pai. E aquele momento em que Jesus morre e todo aquele turbulhão de pensamentos, de sentimentos de Pedro, certamente fizeram com que durante aqueles 3 dias em que Jesus esteve morto, Pedro sentisse uma amargura de alma e de espírito tão grande, ao ponto de chegar a um desespero muito grande. E nós vemos que, ao contrário de Pedro, Judas também sentiu isso. Mas ao invés dele se arrepender, ele sentiu apenas um remorso que o levou ao suicídio, e ele se suicidou. Então Pedro passou por uma experiência amarga, Judas também, só que Judas poderia ter esperado 3 dias. Eu acredito que se Judas tivesse esperado 3 dias, Jesus teria ido atrás dele. Mas Judas, a angústia dele foi tão grande, ele suicida-se. Mas Pedro não. Pedro não atentou contra a sua própria vida, mas ele estava amargurado, ele estava angustiado. E eu fico a pensar como terão sido esses 3 dias para Pedro. Como Pedro terá passado aqueles 3 dias, desde que Jesus é preso, Jesus é condenado, Jesus é crucificado, até que Jesus ressurgisse novamente dentre os mortos. Eu acredito que a angústia e o desespero foram muito grandes na vida de Pedro. E talvez vocês que nos assistem, talvez hajam algumas pessoas que estão a viver essa amargura. Talvez haja algumas pessoas que estão a ver esse desespero, essa angústia. Talvez tu traíste uma pessoa amiga, talvez tu desalentaste os teus pais, talvez tu foste alguém que trouxe decepção para os teus familiares. Eu não sei, talvez alguma situação de amargura tu possas ter causado, ou alguém possa ter amargurado o teu coração. Talvez tu tenhas feito alguma coisa que diante de Deus tu sabes que estás errado, errada, e até então não tiveste a coragem e a força necessária para restaurar. E talvez tu estás a passar por essa situação. Mas uma coisa é certa, a palavra do Senhor tem a ver com boas notícias, o Evangelho são as boas novas. E passado 3 dias, Pedro ouviu uma notícia que trouxe esperança ao seu coração. Pedro ouviu uma notícia que alegrou o seu coração e trouxe uma esperança no meio da angústia e da amargura que ele vivia. Ele ouviu alguém dizer que Jesus havia ressuscitado. E lá em em Marcos 16, versículo 7, ele ouviu a instrução que os anjos deram a umas certas mulheres que tinham ido até ao túmulo. E disse o seguinte: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Queridos, imaginem quando Pedro ouve estas palavras.
que o Mestre havia ressuscitado e que ele tinha dado um recado para os seus discípulos e a Pedro. Quando o texto diz que ele deram um recado para os seus discípulos e a Pedro, Jesus não estava a colocar Pedro fora do rol de discípulos, pelo contrário, ele estava a falar para os discípulos em geral, mas ele fez questão de chamar o nome daquele que certamente mais amargurado estava com toda aquela situação. E queridos, não existe nada mais fantástico que quando nós ouvimos a voz do Senhor chamando pelo nosso nome. Amém, queridos? Então Pedro ouviu que Jesus ainda estava interessado nele. Ele ouviu o recado que Jesus iria adiante deles até na Galileia, e lá eles voltariam a ver-se novamente. E eu acredito que o coração de Pedro se encheu de alegria e de júbilo. Ele começou a pensar o seguinte: olha, Jesus mandou chamar os seus discípulos e chamou-me a mim pelo meu nome. Então Jesus ainda se preocupa comigo, Jesus ainda está interessado em mim. E eu acredito, queridos, que aquela amargura, aquele momento de tristeza na vida de Pedro começou a ser preenchido por uma segurança, por um alívio no seu coração. Mas havia uma coisa que ele ainda precisava: encarar Jesus. Eu não sei vocês, quando eram crianças, se vocês eram crianças traquinas que faziam coisas erradas na rua e que quando estavam para regressar a casa sabiam que os pais já sabiam das traquinagens e ficavam temerosos ao chegar em casa. Eu me lembro que quando eu era estudante, a minha mãe, quando ia às reuniões lá com a diretora de turma, muitas vezes ela saía da reunião e dizia para mim: lá em casa nós conversamos. Meus queridos, era o percurso mais doloroso que eu tinha. Era da escola até casa, até eu saber ao certo aquilo que a minha mãe me iria dizer. Então era como se fosse um percurso doloroso, parecia uma via dolorosa. Porquê? Porque eu sabia que quando chegasse a casa eu teria que enfrentar os meus pais por causa do meu comportamento. Eu acredito que Pedro ficou animado com a situação, mas ao mesmo tempo apreensivo, porque ele teria que novamente olhar nos olhos de Jesus. Amém? Afinal, o Mestre não havia desistido dele. Mas como seria o reencontro? O que iria Jesus lhe dizer? O capítulo 21 do Evangelho de João narra esse encontro, queridos. E nesse encontro, Jesus restaurou a vida de Pedro. Amém? Restaurar significa reparar, restabelecer, reintegrar ou pôr no estado primitivo, elevar ao antigo esplendor, restituir ao poder, reconquistar, reaver e restabelecer-se. Todas estas situações, queridas e queridos, Jesus estabeleceu como restauração na vida de Pedro, e é possível que ele faça o mesmo na nossa vida no dia de hoje. O tema o qual nós estamos a ministrar nesta tarde é a noite em que Jesus me restaurou, mas poderia ser a tarde em que Jesus me restaurou, porque é o momento em que nós estamos a pregar essa mensagem. Mas talvez tu vais nos ouvir amanhã de manhã, talvez seja amanhã que Jesus te quer restaurar. O certo é que existe da parte de Deus uma vontade e um desejo de restaurar o ser humano. Amém? Hoje é tarde de restauração. Jesus quer restaurar a tua vida, assim como fez na vida de Pedro. Vejamos então o que é que Jesus restaurou na vida de Pedro. Em primeiro lugar, Jesus restaurou a amizade. Amém? Lembram-se que eu disse que eles eram amigos. Pedro não era apenas discípulo de Jesus, mas Pedro também era amigo de Jesus. Amém? Havia uma amizade que eles tinham uns para com os outros. Reparem que havia momentos em que Jesus chamava para perto de si alguns que eram mais próximos dele, e Pedro sempre estava nesse grupo mais próximo. Então naquela tarde Jesus restaurou a amizade com Pedro. Vejam o que é que a Bíblia nos diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 5. Que nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Então, queridos, a Bíblia é muito clara a respeito de nós sermos inimigos de Deus. Essa era a nossa condição.
Paulo fez questão de lembrar, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, que nós, seres humanos, somos inimigos de Deus. Lá no capítulo 3, versículo 23, ele disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o facto de nós sermos pecadores nos constituía inimigos de Deus, mas por causa de Jesus Cristo e dessa amizade que Deus estabelece para conosco por intermédio de Jesus, nós temos essa oportunidade de encontrarmos em Cristo Jesus a salvação. E Pedro precisava dessa restauração, Pedro precisava restaurar a amizade que ele tinha com Jesus, e Jesus estava interessado em restaurar essa amizade. Jesus, ele é nosso amigo, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus é. Entendam, Deus nos ama não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele é, ok? E a amizade que Deus tem para conosco não tem a ver com os nossos méritos, mas tem a ver com aquilo que Jesus é. Reparem, Jesus, quando Ele é beijado por Judas, e aquilo que nós chamamos do beijo da traição, que era o sinal que Judas daria àqueles que iriam prender Jesus, ele chega perto de Jesus e dá um beijo, e Jesus chama Judas de amigo. Eu pergunto para todos vocês, vocês acham que Jesus mentiu a respeito daquilo que ele falou? Vocês acham que Jesus foi falso nas suas afirmações quando ele chama Judas de amigo? Não. Jesus, ele não deixou que aquilo que Judas fizesse com que ele deixasse de ser quem ele é. Deixem-me dar um recado para todos vocês. Não deixem de ser quem vocês são por causa daquilo que as pessoas possam fazer. Continuem sendo quem vocês são, porque é isso que interessa. Jesus manteve-se o mesmo. Ele chama Judas de amigo. Porquê? Porque a amizade que ele tinha por Judas não era por causa daquilo que ele fazia ou deixava de fazer, mas era por causa daquilo que Jesus ele era. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender isso, que Jesus ele também queria restaurar a amizade com Pedro, ok? E reparem, o episódio que aconteceu nesse encontro com Jesus, de Pedro com Jesus, é muito semelhante ao primeiro encontro. No primeiro encontro nós encontramos Pedro dentro da sua vocação, pescando, tentando suprir as necessidades da sua família através do esforço do seu trabalho, mas ele se frustrou nesse dia porque não apanhou nada, não apanhou peixe algum. Quando ele tem o primeiro encontro com Jesus, Jesus manda que ele lançasse as redes do outro lado, oposto àquele que eles haviam lançado, e quando ele obedece a Jesus, algo milagroso acontece. Num período onde não era o mais propício para a pesca, aquelas redes se encheram rapidamente de peixes. E então, através desse milagre, Pedro pôde ver o poder que havia nas palavras de Jesus. Quando nós chegamos a este ponto no capítulo 21, os discípulos haviam ido para onde Jesus havia ordenado, mas chegou um ponto que eles decidiram voltar a pescar. E quando eles decidem voltar a pescar, queridos, aquilo que aconteceu foi o seguinte: eles passaram pela mesma experiência que havia acontecido anteriormente. Eles tentaram pescar e não pescaram nada. E da praia, Pedro ouve, juntamente com os outros discípulos, alguém dizer para que eles lançassem as redes do outro lado. E em obediência eles fizeram, e novamente aquela mesma história se repetiu e eles entenderam que era o Mestre. A Bíblia nos fala que imediato Pedro salta do barco e vai a nado até à margem para se encontrar com Jesus. Depois Jesus ele prepara uma ceia, um momento de confraternização com os seus discípulos, e nesse momento nós encontramos as palavras que nós lemos do capítulo 21 deste texto de João. Jesus ele começa por restaurar a amizade de Pedro. E a primeira coisa que Jesus faz é perguntar: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Queridos, imaginem, depois de haver negado Jesus, depois de ter feito aquilo que ele disse que não faria, Pedro chegou ao ponto de dizer: ainda que todos te abandonem, todos que estão aqui, eu, Pedro, não farei isso. Eu estou a ponto de morrer até por ti, se necessário. Mas quando a situação aconteceu, Pedro fugiu exatamente como todos os outros. E Jesus ele faz uma pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? É uma pergunta desafiadora, queridos. É uma pergunta de confronto.
É uma pergunta através da qual Jesus estava interessado, não, queridos, a martirizar Pedro por aquilo que ele havia feito, mas para trazer cura no coração de Pedro. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Amém? Vejam uma coisa, queridos. Jesus perguntou: Pedro, tu me amas mais do que estes? Mas desta vez Pedro não usou da sua soberba, como ele havia usado antigamente. Ele tinha dito anteriormente que se todos te abandonarem, eu, Pedrão, não te abandono. Mas quando Jesus pergunta: tu me amas mais do que todos estes? Pedro responde: sim, tu sabes que eu te amo. Ele já não menciona as atitudes dos outros. E, queridos, isso é algo muito interessante para nós e algo que nós precisamos guardar nos nossos corações, queridos. É que a soberba e a vaidade não pode fazer parte dos nossos corações. Se ela fizer, o Senhor vai nos colocar em situações como estas de Pedro, para que o nosso eu, ele seja aniquilado, queridos, porque a Bíblia diz que a soberba procede a queda, e nós precisamos cuidar em relação a isso. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós temos que considerar os outros superiores a nós, e como servos do Senhor, como filhos de Deus, nós temos que ser humildes, e esta pergunta de restauração da amizade também tinha como objetivo tratar a humildade no coração de Pedro. E Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ao invés de ele dizer: sim, Senhor, eu amo-te mais do que eles, ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele falou a respeito da sua condição e do seu amor para com Jesus. Mas reparem uma coisa, se Jesus tivesse terminado aqui, talvez tivesse sido mais fácil para Pedro. Mas vocês recordam-se que por 3 vezes Pedro negou Jesus. E por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Eu acredito, queridos, que na 3ª vez o coração de Pedro deve ter dado aquele apertozinho. Porque eu acredito que quando o Senhor pela 3ª vez pergunta: Pedro, tu me amas? Eu acredito que Pedro trouxe na lembrança todas essas situações. E alguém pode dizer assim: Jesus podia ter sido mais brando com Pedro. Não. O Senhor precisava curar Pedro. Precisava dizer: olha, Pedro, tu negaste-me 3 vezes, mas eu confio em ti 3 vezes, ao ponto de te perguntar se tu me amas, e em resposta ao teu amor, eu confiar a ti as minhas ovelhas. Amém? Reparem que de início Jesus fala dos cordeiros, e mais tarde Jesus fala das ovelhas. Amém? Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se o amava, porque cada uma dessas declarações afirmativas era um processo para a cura de Pedro. Amém? Jesus, ele quer restaurar a amizade conosco. Eu não sei se vocês querem, mas eu quero que Jesus seja o meu melhor amigo. Eu quero ser amigo de Jesus. Eu não quero só que ele seja meu amigo, mas eu quero ser também amigo de Jesus. Então, um dos primeiros processos de restauração na vida de Pedro que nós encontramos neste texto tem a ver com a restauração da amizade. Deus quer restaurar a amizade contigo. Deus quer restaurar a amizade conosco. Por isso Deus enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, para que a inimizade que existia entre Deus e os homens, ela fosse aniquilada, e através do sacrifício de Jesus nós podemos ser chamados de amigos de Deus. Amém? Nós encontramos na Bíblia, não é, alguns homens que foram tão íntimos de Deus que a Bíblia declara que eles foram chamados de amigos de Deus. Amém? Enoque foi considerado amigo de Deus, e por isso Deus o levou para junto dele, tal era a amizade que eles tinham. Amém? Então, queridos, em nome de Jesus, talvez tu possas ter feito alguma coisa errada, talvez os teus pecados sejam acusadores ao ponto de causar angústia e amargura no teu coração, mas eu tenho uma boa notícia: Jesus, o bom amigo, continua à procura dos seus amigos, e se tu des uma oportunidade a Ele hoje, Ele pode chegar até ti e Ele pode restaurar essa amizade, e tu podes voltar novamente a ser amigo e amiga de Deus. A segunda coisa que nós encontramos neste texto, além da restauração da amizade de Jesus com Pedro, foi que Jesus, ele restaurou a vocação de Pedro também. Amém? Eu gostaria que vocês guardassem. Jesus também restaura neste texto a vocação de Pedro. A vocação, queridos, é uma inclinação
e uma disposição para cumprir uma tarefa ou um chamado. Eu vou repetir. Vocação é uma inclinação e disposição para cumprir uma tarefa ou um chamado, ok? No primeiro encontro de Pedro com Jesus, o Senhor alterou a vocação de Pedro. Pedro era pescador, amém? Ele era alguém que sabia da pesca, era alguém que estava habituado à pesca, e quando Pedro ele tem esse encontro com Jesus, ele muda a vocação de Pedro. E é interessante que Deus tem essa capacidade, esse poder de mudar a vocação das pessoas. Amém? E aquilo que aconteceu com Pedro foi isso. Ele era pescador de peixes, mas quando ele tem um encontro com Jesus e Jesus opera aquele milagre e ele ouve as palavras de Jesus, Jesus lança a ele um desafio. E Jesus o desafia a partir daquele momento para segui-lo e se tornar um pescador, não de peixes, mas um pescador de homens. E a partir daquele momento a vida de Pedro foi totalmente alterada, a sua vocação foi alterada. Existem homens e mulheres que, quando tiveram um encontro com Jesus, a vocação profissional foi alterada. Talvez alguns trabalhavam em algumas determinadas áreas e ao encontrar com Jesus, eles foram chamados para uma vocação, para um chamado que os obrigou a deixar as antigas vocações, assim como Pedro, de pescador de peixes, ele se tornou pescador de homens. Ele foi movido por um chamado de Deus e por uma alteração da vocação de Deus na vida dele. Mas talvez isso não precisa acontecer com todos. Talvez a única coisa que precisa é acontecer, talvez no teu local de trabalho, talvez na tua escola, é a mudança de atitude. Talvez a tua vocação ela está certa, mas a tua atitude está errada. Talvez tu estás nesse trabalho, talvez tu estás nessa empresa como sendo o meio de subsistência e Deus pode transformar esse lugar como um lugar onde tu possas exercer a tua vocação, sendo luz no mundo e sal na terra. Amém, queridos? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender esse chamado que Deus tem na nossa vida, a maneira como Ele nos chama e qual a vocação que Ele tem para nós. Ele foi muito específico para com Pedro. A Pedro disse, olha, segue-me e a partir de hoje tu não serás mais pescador de peixes, mas pescador de homens. E a partir daquele momento, a vida dele mudou completamente. Aquele homem habituado às madrugadas em alto mar, aquele homem habituado a pescar peixes, a tomar conta das redes, ele começa a viver uma vocação para a qual ele não pensaria nunca que ele estaria vocacionado. E a partir daí ele começa a ver coisas fantásticas, ele começa a ver os céus abertos, os anjos do Senhor descendo e subindo, assim como Natanael ouviu da parte de Jesus que aconteceria consigo a partir do momento em que ele seguisse Jesus. E todas essas coisas que começaram a acontecer na vida de Pedro, elas foram fantásticas. Amém? Quando Jesus nos encontrou, queridos, Ele alterou o curso da nossa vocação e alinhou-nos com a vontade do Pai. É isso que Deus quer fazer. Ele quer alterar talvez a vocação que nós tínhamos, ao ponto de nós sermos alinhados com a vontade de Deus Pai na nossa vida. Amém, queridos? Mas quando Pedro nega Jesus, tudo mudou e a Bíblia nos mostra que ele voltou à sua vocação anterior. Existe um perigo muito grande da pessoa voltar à sua vocação anterior, voltar à sua vida anterior, voltar ao seu modo de viver anterior. Mas uma coisa é certa, o bom pastor sempre vai atrás das suas ovelhas. E Jesus foi atrás de Pedro. Pedro virou-se para os outros discípulos e disse assim, olha, Jesus tarda a chegar, eu vou voltar à minha antiga vocação, eu vou pescar. E a Bíblia nos mostra lá em João, no capítulo 21, lá no início, que os outros discípulos que estavam com Pedro decidiram também pescar. Foi então que Jesus faz com que aquele mesmo episódio do chamado anterior de Pedro voltasse à cena naquele instante. Jesus repete exatamente aquilo que aconteceu. Jesus, ele permite o fracasso naquela noite de pesca. E quando eles já se encontravam novamente fracassados e desanimados, Jesus lá na margem disse, lancem as redes do outro lado. E a Bíblia diz que em obediência a essa palavra, eles voltaram a pescar. Esse milagre voltou a acontecer. E aqueles homens entenderam que apesar de eles voltarem para a sua vocação anterior, eles precisavam
precisavam voltar a alinhar-se com a vocação que Deus tinha destinado para a vida de cada um deles. E a Bíblia diz que Pedro chegou ao ponto de se lançar no barco e de correr até Jesus. Amém? Na noite em que Jesus restaurou Pedro, Jesus restaura a amizade com Pedro, mas também restaura a sua vocação. Da mesma maneira que Jesus usou palavras para curar Pedro, Jesus também usa palavras para restaurar a vocação de Pedro. E então Jesus desafia Pedro, em resposta ao seu amor por ele. Jesus diz a Pedro: Pedro, apascenta os meus cordeiros. Amém? E de seguida Jesus volta a repetir: apascenta as minhas ovelhas, apascenta as minhas ovelhas. Eu aprendo alguma coisa com Jesus neste texto, é que a preocupação maior tem que começar com os cordeirinhos. Então aqueles que já são ovelhinhas gordas e velhas, vocês precisam entender que nós precisamos de dar todo o cuidado principal para aqueles que são cordeirinhos. Jesus faz questão de dizer a Pedro primeiro: Pedro, apascenta os meus cordeiros. E depois sim, ele diz: apascenta as minhas ovelhas. Então Jesus falava da preocupação e da prioridade para aqueles que nascem de novo no reino de Deus, que precisam de um cuidado maior. E nós, como ovelhas mais velhas e mais gordinhas, precisamos entender isso e dar lugar para que haja um cuidado maior para aqueles que nascem de novo no reino dos céus. Amém, queridos? Amém? Eu pergunto nesta tarde: qual é a tua vocação? Para o que é que o Senhor te chamou? O Senhor chamou Pedro para ser pescador de homens. O Senhor chamou algumas pessoas para serem evangelistas, para serem mestres. Queridos, há pouco nós fomos tão abençoados com o ministério de louvor. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida deles, porque se o louvor da igreja dependesse de mim, ia ser uma catástrofe. Mas porque Deus deu a eles dons e talentos, e dentro da vocação eles estão na disposição de abençoar as vossas vidas e ser abençoados por Deus, nós podemos ver esse fruto maravilhoso da parte de Deus. Então nós precisamos descobrir qual a vocação de Deus para a nossa vida, onde é que nós nos encaixamos no corpo de Cristo. Deixem-me dizer, todos nós temos o nosso lugarzinho no corpo de Cristo, amém? Até o dedo mais pequenino da nossa mão, ele tem uma utilidade na nossa mão e é de bênção para todo o nosso corpo. Então Pedro é restaurado nessa vocação para a qual o Senhor chamou. O Senhor disse assim a ele: Pedro, apascenta os meus cordeiros. Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Eu sou teu amigo, eu confio em ti e eu ainda te chamo e continuo a acreditar naquilo para o qual eu te chamei. Amém? Não interessa talvez aquilo que tu tens feito. Uma coisa é certa: se tu tiveres hoje esse encontro com Jesus, esse encontro restaurador, a amizade ela pode ser restaurada e a vocação para a qual Deus te chamou, ela pode ser restaurada nesse mesmo dia. Amém, queridos? Nesta tarde, Jesus quer restaurar a amizade e a vocação para cada um de nós. Será que hoje nós podemos ser encontrados como aqueles que verdadeiramente são amigos de Jesus? Queridos, não existe vocação no reino de Deus para aqueles que não são amigos de Jesus. Essa vocação no reino de Deus, ela serve apenas para aqueles que são seus amigos. Há muitas pessoas a querer fazer a obra de Deus sem ser amigo de Jesus, e isso não vai dar certo. Isso pode perdurar durante algum tempo, mas mais tarde ou mais cedo, aqueles que não são amigos de Jesus não vão suportar o ministério nem a vocação. Mas uma coisa é certa: aqueles que são amigos de Jesus, Ele os vocaciona e os capacita durante toda a jornada. E eu gostaria de orar com vocês nesta tarde. Eu gostaria de orar para que o Senhor pudesse restaurar entre vocês e Ele a amizade e a vocação. Talvez existem pessoas que nos assistam neste momento, pessoas maravilhosas, pessoas preciosas, chamadas por Deus, que neste momento encontram-se totalmente fora da vocação para a qual foram chamados. Talvez por erro próprio, talvez por causa dos erros dos outros, talvez por falta de oportunidades ou talvez por não ter aproveitado as oportunidades. Mas uma coisa é certa: eu vejo o bom pastor, o grande amigo, indo em encontro daquele que ele considerava seu amigo.
Como eu disse há pouco, queridos, eu acredito que se Judas tivesse esperado só 3 dias, Jesus teria ido atrás dele, porque ele é o bom amigo. Queridos, tu podes ter bons amigos, eu tenho bons amigos, graças a Deus, eu louvo a Deus. Eu fui agraciado por Deus com bons amigos, eu não posso me queixar, mas uma coisa é certa, Jesus continua sendo o meu melhor amigo, amém? E às vezes eu preciso ir para junto desse amigo, preciso restaurar a minha amizade com ele, preciso restaurar a vocação para a qual eu fui chamado aos pés dele, porque é diante dele, nele e por ele que nós conseguimos todas as coisas, amém? Eu gostaria nesta tarde que nós ficássemos de pé. Eu gostaria de chamar os meninos para chegarem aqui em cima e nós vamos orar. Vamos orar por vocês, vamos orar por quem está aqui presente, vamos orar por aqueles que irão assistir a essa gravação, para que haja uma restauração na vida de cada um de vocês, amém? Eu quero orar nesta tarde, pedir ao Senhor para que o Senhor venha restaurar a amizade e a vocação de cada um de vocês, amém? Fecha os teus olhos no lugar onde tu estás. Antes de nós adorarmos a Deus, eu gostaria de fazer essa oração e depois nós vamos adorar a Deus com toda a nossa energia, porque eu creio que Deus vai abrir caminhos no deserto, amém? E que Deus vai abençoar aqueles que estão distantes para que venham para próximo de Jesus novamente. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu dou graças ao Senhor porque o Senhor nunca desiste daqueles que são seus. O Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor não desistiu dos discípulos, o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desistiu daquele homem que estava pregado também naquela cruz do lado do Senhor, que quando clamou pelo auxílio do Senhor, o Senhor deu a ele uma promessa que naquele mesmo dia ele estaria com o Senhor no paraíso. Mesmo na cruz, mesmo no sofrimento, mesmo na afronta, mesmo na humilhação, o Senhor não deixou de fazer o papel de um bom pastor. E aquele homem angustiado que estava naquela cruz, ele recebeu palavras de alento e palavras eternas naquele momento da parte do Senhor. E o Senhor também fez isso com Pedro. O Senhor foi atrás de Pedro, o Senhor foi de encontro a esse homem que ficou amargurado com as atitudes que ele tomou, com as escolhas que ele fez, mas o Senhor foi atrás do seu amigo Pedro, assim como o Senhor um dia foi atrás de mim, assim como o Senhor um dia foi atrás de cada um destes jovens, assim como um dia o Senhor foi atrás de todos aqueles que nos escutam, assim como um dia o Senhor irá atrás de todos aqueles que nos irão escutar, porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje, o Senhor será eternamente. E eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, a cada vida, Senhor, que nos assista, a cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Senhor, vai de encontro a cada pessoa. Restaura, Deus, a amizade que outrora foi rompida. Restaura, Senhor, a vocação, ó Deus, que também, ó Deus, outrora foi abandonada. O Senhor é poderoso para fazer mais do que aquilo que nós pedimos ou nós pensamos. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita cada um que nos assiste. Entra, Senhor, em cada casa. Senhor, faça-se presente na vida de cada um que ouve essa oração nesta tarde, que escutou essa mensagem. Que em nome do Senhor Jesus haja restauração. Que esta tarde seja uma tarde de restauração. Que vidas sejam restauradas, que ministérios, vocações sejam restaurados, em nome do Senhor Jesus. Eu quero repreender agora, Senhor, toda a fúria de Satanás, toda a obra maligna, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que ao contrário de Pedro, ajuda-nos a vigiar, Senhor, vigiar em oração, para que nós não venhamos a cair em tentações, mas livra, Senhor, os meus irmãos, livra todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que estão distantes e aqueles que estão perto, em nome do Senhor Jesus. Eu oro nesta tarde, Senhor, eu quero pedir, Pai, vai repreendendo toda a fúria de Satanás, toda a amargura da alma, toda a amargura de espírito, Senhor, toda a acusação de Satanás,
Deus, talvez haja alguém que nos assiste e que diz: olha, os meus pecados são tantos que é impossível que Deus me receba novamente. Ei, deixa-me te dizer, Deus não desiste de ninguém. Deus não desistirá nunca de ti. Por isso, em nome de Jesus, abre o teu coração no lugar onde tu estás e pede: Senhor Jesus, entra na minha vida, faz-te presente na minha vida como o Senhor fez na vida de Pedro naquele dia. Restaura a nossa amizade, restaura a minha vocação, para a qual o Senhor me chamou nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Para ouvires outras mensagens e saber onde nos encontrar, visita o nosso site em www.ccrcastelobranco.org. Esperamos por ti!